Êxodo 32. O bezerro de ouro. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte, e se reuniu em volta de Arão pedindo que fizesse deuses para guiá-los, pois não sabiam o que havia acontecido com o homem que os tirou do Egito. Arão pediu que trouxessem os brincos de ouro de suas mulheres, filhos e filhas. O povo obedeceu, e Arão derreteu o ouro, derramou-o em um molde e fez um bezerro de ouro. O povo então declarou que aquele era o Deus que os havia tirado do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou que no dia seguinte haveria uma festa em honra ao Senhor. Na manhã seguinte o povo trouxe sacrifícios, comeu, bebeu e se levantou para se divertir. O Senhor disse a Moisés que descesse depressa, pois o povo havia pecado e o rejeitado fazendo um bezerro de ouro, adorando-o e oferecendo sacrifícios. Deus declarou conhecer aquele povo teimoso e disse que derramaria sua ira sobre eles, destruindo-os, e faria de Moisés uma grande nação. Porém Moisés intercedeu pelo povo diante do Senhor, pedindo que não ficasse irado, pois os egípcios diriam que Deus os havia tirado do Egito apenas para destruí-los nos montes. Moisés pediu que Deus lembrasse da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, de multiplicar seus descendentes como as estrelas do céu, e dar-lhes a terra prometida. Então o Senhor mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos dos 2 lados, feitas e gravadas pelo próprio Deus. Josué, ao ouvir o barulho do acampamento, disse a Moisés que parecia som de guerra. Moisés respondeu que não era grito de vitória nem de derrota, mas som de cantoria. Ao se aproximar do acampamento, Moisés viu o bezerro de ouro e o povo dançando, e ficou furioso. Jogou no chão as placas de pedra, quebrando-as. Pegou o bezerro, queimou-o no fogo, moeu-o até virar pó, espalhou o pó na água e mandou o povo beber. Moisés perguntou a Arão o que o povo havia feito para que ele os levasse a cometer tão horrível pecado. Arão pediu que não ficasse com raiva, dizendo que o povo estava sempre pronto para fazer o mal, que haviam lhe pedido um Deus, e que ao jogar os enfeites de ouro no fogo saiu aquele bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, dando motivo para os inimigos zombarem deles. Então ficou na entrada do acampamento e chamou os que estivessem do lado do Senhor. Todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele ordenou que cada um pegasse sua espada e percorresse o acampamento de ponta a ponta, matando parentes, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram e mataram naquele dia cerca de 3.000 homens. Moisés disse aos levitas que, ao fazerem isso, haviam se consagrado para o serviço do Senhor e recebido uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo que haviam cometido um pecado horrível, mas que subiria o monte novamente para ver se conseguia o perdão de Deus. Moisés voltou ao Senhor e confessou o terrível pecado do povo, pedindo perdão. Mas se Deus não quisesse perdoar, que tirasse o seu próprio nome do seu livro. O Senhor respondeu que riscaria do seu livro todos os que pecaram contra ele, e mandou Moisés levar o povo para o lugar ordenado, lembrando que seu anjo os guiaria, mas que chegaria o tempo do castigo. E assim o Senhor castigou os israelitas com uma doença, por terem obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Creia, Jesus te ama e ele vive.